Vamos começar a nossa primeira apresentação de hoje. Nosso primeiro palestrante é o Marcelo Lira, que é vice-presidente de Relações Institucionais e Desenvolvimento Sustentável da Braskem. O Marcelo ontem eu achei que ele era mineiro, mas disse que não, é baiano, nascido em Minas. Formado em Engenharia Eletroeletrônica pela Universidade Federal do Pará, pós-graduado em Harvard, em Administração, e engenheiro pós-graduado em Administração, trabalhou muitos anos na área de comunicação, dirigindo diferentes órgãos na área de comunicação, como a Rede Bahia, a Rede Globo, entre outros. E a pergunta é, o que alguém que tem essa formação, que trabalha numa indústria basicamente petroquímica, tem a nos falar sobre inovação e sustentabilidade? É o que nós vamos saber agora com o Marcelo Lira. Por favor, receba o Marcelo. Bom dia, Tasso. Bom dia, amigos. Bom, eu vou tentar responder a sua pergunta, Tasso, está aqui comigo, no decorrer da apresentação. Então, não vou me dedicar esses primeiros momentos a isso, não. Vamos para a apresentação. No meio da apresentação, acho que vocês vão entender um pouquinho da inspiração que a Braskem trouxe para esse tema, que é inovação para a sustentabilidade. E vamos começar lá atrás, vamos começar em 1919. Em 1919, o petróleo já era conhecido, já era um combustível relevante para a sociedade, só que no seu processo de exploração, de perfuração, exploração e refino, o petróleo gerava um subproduto conhecido como nafta. Na verdade, esse subproduto era queimado e fazia suas emissões para o meio ambiente, e não tinha nenhum aproveitamento econômico para ele. A engenhosidade humana, né, sempre com os desafios pela frente de o que fazer com o que sobra, né, foi capaz de fazer dessa nafta um plástico, né? Então, o plástico surgiu a partir, diria, de um subproduto, que era despejado na natureza. Esse subproduto virou plástico. E o plástico teve um sucesso de tal maneira na sociedade que ele invadiu o consumo humano, invadiu as casas, os lares, e eu diria até que ele é um elemento de transformação da sociedade, em função da sua penetração, do quanto ele foi para os nossos lares. Veja, nossas roupas têm plástico hoje, nosso computador, nossos telefones, enfim, tudo que a gente olhar do lado, a gente vai enxergar um monte de plástico. E o que é que esse plástico traz como característica principal? Ele traz leveza, traz design, traz uma série de atributos associados à modernidade e, principalmente, à redução de consumo de materiais ou de emissões, né? Plástico, por ser leve, todo o transporte fica mais leve, portanto, mais fácil. Então, num carro que era esse carrinho lá atrás, o plástico, dentro do processo de evolução e de inovação da humanidade, o plástico fez parte da transformação num mecanismo mais dinâmico, mais leve, capaz de viajar mais quilômetros com a mesma quantidade de combustível. A mesma coisa no avião também, a partir dessa indústria, também se transformou o design, se transformou distâncias maiores, se pôde voar por distâncias maiores com menos combustível por quilômetro rodado. E, além disso, dessas inovações do dia a dia, o plástico vai continuar inovando. Isso aqui, por exemplo, é uma inovação, é um botijão de gás, que pesa muito menos do que um botijão tradicional, né? E vai estar nos lares, em breve, nos lares das casas das pessoas. Outra aplicação muito interessante, também trazendo o conceito de design e de leveza, é esse produto aqui, que é um pallet, aquelas estruturas de movimentação de carga dentro dos armazéns, né? O pallet de madeira, por exemplo, tende ou poderá ser substituído por essa estrutura aqui, com design interessante, mais moderno, flexível, fácil de viajar, fácil de armazenar e super leve também, fazendo com que essa movimentação seja muito mais interessante. Portanto, essa inovação é a inovação que invadiu a vida dos cidadãos do planeta, do Brasil, enfim, do mundo. Mas, como toda atividade humana, o plástico traz duas questões muito importantes, e vamos chamar isso aí de efeito colateral, por enquanto, tá? Primeiro, a base de produção dele é uma base finita. O petróleo vai acabar, mais cedo ou mais tarde. Então, a produção a partir de nafta ou subprodutos de petróleo é um problema para continuar oferecendo o plástico como
um atributo para promover o bem-estar social coletivo. E segundo, o fato dele ter tido esse sucesso de ser durável faz com que ele esteja disposto na sociedade por muito tempo. Portanto, o plástico vai para o uso, depois do pós-consumo, depois do uso, ele vai para o lixo e fica ali, digamos, visível e sendo um problema sobre esse aspecto para a sociedade. Como tratar essa questão do lixo, do resíduo sólido urbano, que é uma questão extremamente contemporânea, cada dia mais atual e mais relevante do ponto de vista do bioma urbano, onde nós todos aqui vivemos. Então, nós vamos centrar a nossa conversa nessas duas questões, nesses dois efeitos colaterais. Matéria-prima e o que fazer com o resíduo do plástico depois de ser usado, tá certo? Primeira questão, que é a matéria-prima, vamos falar um pouquinho de Brasil. Brasil reúne algumas condições que são privilegiadas do ponto de vista de alternativas a partir de inovação. Nós temos sol, temos água abundante e temos terra. E o que isso, juntando esses três fatores, e um pouco da criatividade do jeito brasileiro, a gente pode produzir uma economia a partir da cana-de-açúcar, cana-de-açúcar focada muito mais em biocombustíveis do que efetivamente na produção de plásticos. Mas nós criamos um setor econômico, um setor importante, a partir da junção desses três benefícios. Então, o que a Braskem fez com essa oportunidade? O que ela enxergou aí? Ela enxergou uma bela oportunidade de transformar isso também. E, para ser lúdico e porque a gente tem pouco tempo, eu vou tentar simbolizar isso aqui de uma forma diferente para vocês, tá certo? Vamos ver se eu consigo. Então, a gente tem aqui uma cana-de-açúcar e temos aqui a caixinha que representa a Braskem, seria a nossa indústria, vamos dizer assim, né? Que é o chão de fábrica da Braskem, uma caixinha que está vazia. Tá certo? Pelo menos imaginem assim. Vamos pegar a nossa caninha de açúcar aqui, processar ela na Braskem e vamos ver o que é que a gente sai aqui. Que tipo de, vamos dizer, de mágica da sustentabilidade a gente pode fazer aqui, né? Então, colocamos a nossa cana para ser processada e de lá a gente tira uma garrafinha plástica feita de cana-de-açúcar, tá certo? Muito bem. Qual é a diferença dessa garrafinha aqui para essa outra aqui que foi feita, por exemplo, de material fóssil de petróleo? A diferença é que essa aqui, há 6 meses atrás, ela está cheia, eu vou aproveitar para também beber um pouquinho, tá? A diferença é que essa aqui, há 6 meses atrás, ela era CO2, estava na atmosfera. Esse CO2 foi capturado pela fotossíntese, veio, portanto, foi capturado e fixado na planta de cana-de-açúcar. A planta de cana-de-açúcar foi transformada em etanol, e de etanol, esse processo da Braskem gerou essa garrafinha. Portanto, ela capturou e fixou CO2, né? Essa outra aqui era gás carbônico, melhor, era petróleo há 6 meses atrás. Estava lá enterrado, lá atrás. Era CO2, portanto, sequestrado, enterrado no subsolo. Foi, pelo processo de extração do petróleo, foi retirado, esse processo emitiu CO2, ele foi fixado, portanto, nessa garrafinha. Portanto, enquanto essa captura CO2 e sequestra e fixa na garrafinha, essa emite CO2 no processo de fabricação e também gera um produto de benefício para a sociedade. Os dois são produtos que beneficiam a sociedade. Mas, de qualquer forma, o processo de geração de efeitos colaterais desse benefício está, de certa forma, endereçado. Então, o que a gente acredita é que, do ponto de vista de matéria-prima, aqui já tem um tratamento importante. Então, a Braskem, em 2010, investiu 500 milhões para montar essa usina, montou essa usina, começamos a operar, já temos um primeiro avanço na produção de plásticos a partir de matéria-prima renovável. O que faz a Braskem é líder nesse segmento. Mas o que a gente está falando efetivamente aqui é de inovação, essencialmente de inovação.
A gente acredita que a inovação é a alavanca verdadeira para que, no futuro, o mundo possa voltar a crescer. E a gente vive um problema de crise global muito importante. E a ruptura desse momento, desse ciclo global de economia em recessão, para uma economia novamente em desenvolvimento, pode se dar através da economia verde, da economia de baixo carbono. E essa economia verde ela só acontece efetivamente em escala se a inovação produzir rupturas importantes como essa do plástico verde. E é isso que a gente se propõe quando a gente fala desses investimentos, desses números que vocês estão vendo aí de 300 milhões em ativo, 220 pesquisadores, um número de patentes significativo para uma empresa brasileira, 400 patentes depositadas. Mas, além disso, o plástico, eu queria compartilhar isso com os senhores, o plástico continuará sendo um elemento muito importante na vida das pessoas, porque essa inovação vai produzir outras aplicações com materiais avançados. É exemplo do sangue de plástico, que poderá estar presente nas transfusões que, se Deus quiser, não necessitaremos, mas poderemos necessitar, com mais disponibilidade, portanto. Uma tela de computador, tela de televisão que dobra bastante e fininha, também de plástico, músculo de plástico, lente multimídia, uma lente com a superfície onde você tem a tela nessa lente. Então, várias aplicações focadas no plástico, né? Então, o plástico vai estar presente na vida e essa presença vai fazer com que ele represente ainda fator importante na questão do pós-consumo, voltando agora para a segunda questão. E no pós-consumo, nós já temos uma coisa que todo mundo conhece, que é a reciclagem mecânica. É o plástico voltar a ser plástico, mas voltar a ser plástico com aplicações inteligentes. Vocês têm aí o relatório anual de sustentabilidade da Braskem. Esse relatório é feito com plástico reciclado. Isso não é papel, isso é plástico, papel plástico reciclado de lixões, enfim. Então, essas aplicações compõem a solução, uma parte da solução da reciclagem mecânica. A reciclagem mecânica é parte da solução para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, que é um grande problema, como a gente comentou, para a sociedade moderna. Uma outra parte que compõe essa solução é o que a gente chama de reciclagem química. É o plástico voltar a ser nafta, aquele produto que a gente falou lá no início, e essa nafta processada novamente, gerando novos plásticos ou novos químicos, de um modo geral, na vida. Então, esse é um processo onde a Braskem deve ter já a primeira unidade piloto no final de 2012. É uma certa revolução do ponto de vista químico, do ponto de vista de aproveitamento de lixo. Então, a gente está falando que a gente vai ter a nafta de lixo, o petróleo de lixo, a rigor, né? Então, é uma aplicação para o futuro, mas também muito interessante, uma solução que poderá vir. E a terceira opção, falando em valor em uma população de 7 bilhões indo para 9 bilhões em 2050, nós temos recursos cada dia mais escassos para atender essa população. Nós precisamos, portanto, gerar alternativas que supram a demanda das pessoas pelos recursos, água, enfim, materiais, metais e energia, por exemplo, né? Então, supondo que a nossa garrafinha aqui, eu vou pegar a de petróleo, tá? Não tenha mais para onde ir, ela vai para o lixo. O que é que a gente pode fazer com ela, né? Voltando à nossa caixinha mágica aqui da Braskem, tá? Então, como vocês lembram, né? Se tudo der certo aqui, está vazio, né? Porque a cana virou plástico, né? Então, vamos ver o que é que essa aqui, né? O que é que esse plástico pode virar? Esse plástico pode virar, depois de passar pelo processo da Braskem, ele pode virar energia, né? Só vale se acender, né? Então, espero que acenda, mas não acendeu, acho que gastou a pilha. Mas vai virar energia, né? E essa é a grande aplicação que a gente chama de, na verdade, de recuperação ou reciclagem energética, o lixo gerando energia e, portanto, dando um valor, novamente, muito importante para a humanidade, que não estamos falando de outra commodity de altíssimo valor, que é a energia, que terá mais valor ainda no futuro. Então, para fechar, falamos aí da reciclagem energética, mas para fechar, em 1919,
o homem começou a produzir um bem interessante, que é o plástico para a vida das pessoas, a partir da nafta, e isso acontece até hoje. A partir daí, dos desafios que foram impostos pelo petróleo ser finito, nós desenvolvemos uma possibilidade de produzir esse mesmo bem a partir de matérias-primas renováveis e com todo esse ciclo produtivo. O que a gente imagina para o futuro é que essa usina, que é a cana-de-açúcar, ela talvez não seja tão necessária assim, porque lá para 2030 ou 40, o homem vai ter capacidade de capturar, talvez, o CO2 diretamente, sem precisar passar pelo processo de fotossíntese, e, a partir do gás carbônico, do CO2, produzir esse mesmo bem que promove o bem-estar social coletivo. Então, a gente está falando, talvez, de uma revolução ainda para o futuro muito importante. Para fechar, eu queria dizer o seguinte: a existência humana no planeta Terra ela é transformadora. A gente, no tempo que a gente está no planeta Terra, a gente transformou essencialmente esse planeta. E, muitas vezes, para o bem, para o melhor. E essa transformação, ela trouxe, naturalmente, efeitos colaterais, que a gente vai ter que lidar com esses efeitos colaterais, sem dúvida. A indústria química talvez seja uma representação muito interessante dessa transformação. Ela traz benefícios para a longevidade, para o bem-estar, para acesso e para o conforto da humanidade, porém, ela traz dois efeitos colaterais importantes. O que a indústria química está fazendo, e a Braskem, especialmente, tem no foco, no centro do seu negócio, é tratar esses efeitos colaterais com extrema responsabilidade e garantindo perpetuidade, tanto da indústria, como auxiliando para a perpetuidade da espécie humana. Isso se dá através do nosso trabalho, especificamente, com matérias-primas renováveis, onde certamente seguiremos crescendo ao longo do ano, e com a nossa responsabilidade sobre o ciclo produtivo, fazendo com que o lixo, o plástico pós-consumo, tenha uma destinação tão nobre quanto o seu uso. Era isso. Obrigado a todos. Passou um pouquinho, né? Funcionou, né? Funcionou. Marcelo, você falou agora que a gente vai ser capaz de capturar o CO2. Isso. Não está com luz, imagina. E, de outro lado, sair matéria. Isso é o que as plantas fazem, né? Fotossíntese. Você está falando que vamos fazer uma fotossíntese sintética? É uma fábrica de fotossíntese, talvez, né? Uma fábrica de fotossíntese. É isso mesmo. Isso é para quando? Já tem gente fazendo isso? Isso, do ponto de vista... O homem já conhece como fazer isso. Então, do ponto de vista de conhecimento, já existe. É um processo que leva CO2 a metanol, não vou entrar em detalhes, e de metanol ao plástico, né? O que existe ainda é que esse processo é um processo de bancada. Para ele entrar em escala industrial, ele precisa ter viabilidade econômica, afinal, a sustentabilidade é social, econômico e ambiental, né? Então, acho que isso demora para lá de 2030, 2040. Antes de 2050? É possível, bem possível. Nós temos que reduzir as emissões de 2050. Outra pergunta. A idade da pedra diz que não acabou, porque acabou a pedra, né? Exatamente. Acabou porque a gente evoluiu. Nós vamos ter que esperar acabar o petróleo ou a gente vai fazer essa transição antes? Não, eu acho que essa transição é uma transição que vai ter o fator econômico como muito importante. Ou seja, à medida que o petróleo for ficando escasso, ele vai ficando caro, e as outras alternativas vão se viabilizando do ponto de vista de investimento e inovação. O que a gente tem hoje, tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista de aplicações químicas, o que a gente tem hoje é esse balanço começando a mudar. Antes, muito caro desenvolver matérias-primas, produtos a partir de matéria-prima renovável, e hoje já em algumas condições muito interessantes, seja pela demanda do consumidor, que quer produtos mais sustentáveis, vamos dizer assim, seja pela economicidade mesmo, né? O petróleo mais caro, aqui tem uma viabilidade maior, portanto, isso se viabiliza. Agora, mais do que isso, se viabiliza também no investimento em inovação. As empresas que apostam nessa linha da economia de baixo carbono certamente vão produzir energia e produtos a custos menores antes do petróleo acabar. Esse foi o Marcelo Lira. Obrigado, Marcelo.